Bom dia, meus amados irmãos e amigos, aqueles que chegaram após a primeira oração. Nós queremos dar boas-vindas a todos os presentes, aqueles que também nos acompanham pela internet. Se alguém achar meu óculos, por favor, diga que eu estou aqui, precisando deles. Eu deixei alguma cadeira aí, não foi? Ah, não, está aqui. Desculpa. Queria que você abrisse, por favor, a Bíblia no Antigo Testamento, no livro 2 Samuel, capítulo de número 13. Segundo Samuel, capítulo de número 13. E é uma leitura um pouco extensa, mas ela é muito importante para aquilo que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã a respeito do cuidado com as amizades. É um tema já bastante oportuno e propício para a caminhada nossa. Eu sempre fui uma pessoa de ter amigos. Eu rego uma amizade já de muitos anos. Os irmãos, alguns já tiveram o prazer de conhecer alguns deles. Eu sou nascido em Presidente Venceslau. Fui conhecer Presidente Venceslau quando eu fiz 15 anos, que era um presente que eu queria, conhecer minha cidade, que eu havia nascido. Cheguei lá e tinha muita coisa diferente, não. Muita areia, né? Muito quente aquela região de Presidente Prudente ali. E depois nós tivemos uma longa trajetória em Apucarana, na região do Paraná, Maringá, Orem Ivaiporã. E é onde talvez as fases de mudanças, elas marcaram mais. E eu fiz muitos amigos, bons amigos que até hoje, e aí a gente percebe o que Salomão diz a respeito da amizade, que há amigos que são mais chegados do que o próprio irmão. Às vezes a gente tem a liberdade de conversar segredos da nossa alma, do nosso coração com amigos. E eu estava refletindo um pouquinho sobre isso durante essa semana, porque até mesmo quando a gente fala em casamento, em separação, que hoje em dia a gente ouve muito isso, né? Que o casal vai continuar casado até que, enquanto dure o amor. Não é o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13. Nós falamos um pouquinho disso no domingo passado, porque o amor de Deus, esse amor que é derramado por Deus em nós, e Deus espera que esse amor também seja compartilhado, a transformação do Evangelho gere em nós esse amor pelo nosso próximo. Então eu tenho muita dificuldade, era essa reflexão, não é algo que eu refleti. Quando eu digo que eu tenho dificuldade, é justamente em assimilar quando a gente ouve dizer assim que uma amizade acabou, que um casamento baseado no amor acabou. Não me interprete, porque eu sei que há situações em nosso meio, dentro da minha própria família, de casamentos que não duraram, de situações que aconteceram. E eu digo a partir do meu ponto de vista e daquilo que eu procuro viver. Então, se eu amo, eu preciso fazer de tudo para que esse amor não morra em mim. Eu não sei se vai morrer no meu semelhante. E quando eu digo da amizade, eu também estou dizendo nesses termos. Eu sou o amigo dessa pessoa. Esses dias atrás chegaram até mim e disseram assim, viu, você não desconfia de fulano de tal, a pessoa, ela se diz seu amigo e ela já falou algumas coisas de você. E naquele momento eu não me preocupei com aquilo que a pessoa falou de mim, porque
eu preciso me preocupar com aquilo que eu sou em relação à pessoa. Eu não vou mudar se ela goste ou não, se ela me trata bem ou não. Porque é a minha maneira de enxergar o que é amizade, o que é o comprometimento do meu casamento, da minha vida como ser humano. E é a partir disso que eu gostaria de trazer essa reflexão com os cuidados que nós precisamos ter com aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, que são próximas a nós, que estão no convívio da nossa família, aquelas pessoas que justamente batem nas nossas costas dizendo, conte comigo, mas que no seu coração, ou na sua maneira de pensar, elas não estão sendo verdadeiras. E é a partir desse texto que eu faço essa reflexão nessa manhã. Talvez seja uma palavra em que nós não ouviremos muito glória a Deus, muito aleluia, porque eu quero justamente tocar num crescimento, assim como nessa manhã fomos abençoados na escola bíblica dominical, de entendermos a justiça de Deus, a ira de Deus. E são temas em que a gente é confrontado no sentido de um Deus que não está aqui como o gênio da lâmpada mágica que a gente esfrega. E aí Deus aparece e diz assim, Ederaldo, você encontrou a lâmpada, você tem direito a 3 pedidos. E a historinha da lâmpada mágica é a historinha do desejo carnal, daquilo que eu quero para mim. Então tem algumas bem engraçadas, diz que o funcionário achou e pediu, só que podia ser um desejo só, né? Ele falou, eu quero ir lá para o Caribe, sumir daqui. Aí o outro funcionário achou e pediu um monte de carro, um monte de coisa que não queria saber mais do trabalho. E daqui a pouco o dono, o patrão encontrou. Falou, quero eles de volta. Traz de volta para cá. Então até os pedidos nossos, eles precisam... e a Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para os nossos prazeres, para as nossas vontades. Vamos lá então. Para não cansar muito, você pode ficar assentado, mas eu queria que você acompanhasse essa leitura, mesmo que a versão pode ser um pouquinho diferente. 2 Samuel 13, diz assim, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se fortemente por ela. Aminon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. É um texto bíblico. Mas Aminon tinha um amigo. Repita comigo, um amigo. Chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Portanto, Jonadab era primo de Aminon. Jonadab era muito sagaz. Esse lhe indagou, que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon lhe revelou, é que eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. Ou seja, Tamar era irmã de pai e mãe de Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou, repita comigo, aconselhou. Deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe, rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas me prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Aminon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se de doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei,
concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bois, para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon, e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Aminon ordenou: manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Então Aminon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto do seu irmão. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu, exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? Tu serias como uma infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Aminon não quis lhe dar ouvidos. Dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que paixão que alimentara o seu interior há tempos. E lhe ordenou: levanta-te, vá embora depressa. Contudo, ela replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la, gritou pelo criado e ordenou-lhe: livre-me desta mulher, ponha-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Prontamente o servo pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa, colorida, um tipo tradicional de roupas que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim Tamar saiu da casa de Aminon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça, rasgou sua túnica que estava vestido e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero em alta voz. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou: teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te e não lamentes desta maneira. Afinal, ele é teu irmão. Cala-te e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda a história, ficou profundamente indignado. Todavia, não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto o amava muito por ser o primogênio. Quanto a Absalão, não falou mais com Aminon, porque Absalão estava revoltado e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que fizera com a sua irmã. Vamos orar? Senhor, diante dessa história, nós pedimos-te que nessa manhã o Senhor trate na nossa vida, o Senhor trabalhe no nosso coração, e diante de um relato tão terrível, o Senhor permita que a nossa sensibilidade para com a vida, para com as pessoas que nos cercam, para com os conselhos que nós recebemos, nós venhamos ter um filtro da tua parte, para que a gente não caia nesse mesmo erro, nessas mesmas situações que essa família caiu. Assim nós oramos e pedimos a misericórdia e a graça do teu Espírito Santo nessa manhã, no nome de Jesus.
Essa história acontece dentro da casa daquele que é chamado homem segundo o coração de Deus. Sim, na casa de Davi. Davi foi um excelente guerreiro, um homem que conquistou muitas nações com seu poderio estratégico para armas, para combates, um homem temido na sua época. Porém, Davi, ele foi um péssimo pai, ele foi um péssimo esposo, ele foi um péssimo homem dentro da sua casa. Mas antes de nós refletirmos sobre essa história, nós precisamos voltar quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé. Deus dá ordem a Samuel ir à casa de Jessé, porque ali ele iria ungir o novo rei de Israel. Saul, diante de Deus, já não era mais o rei. Saul era rei para o povo, mas para Deus, Deus já havia rejeitado Saul como rei de Israel. Então, o profeta Samuel chega à casa de Jessé e diz assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus que dos teus filhos ele vai ungir como o rei de Israel. Todos nós sabemos como tanto Jessé e Samuel começam a escolha por Deus. Porque às vezes nós temos a escolha de Deus. Você já percebeu isso? Você vai comprar um carro, então, estou dizendo coisas simples, mas que a gente diz assim: Deus, faça a tua vontade. Mas a gente tem as nossas vontades, e aí a gente olha para Deus e diz assim: bom, Deus, essa cor do carro é melhor, né? É mais bonita, é mais fácil para vender depois. Senhor, essa educação que eu estou dando para o meu filho, ela é melhor. A gente tem esse hábito de com as nossas vontades, ou com aquilo que a gente tem de experiência da vida, a gente quer empurrar Deus responsável pelas nossas decisões. E não é diferente com o profeta Samuel, porque ele chega e diz: olha, traga os seus filhos. Jessé prontamente trouxe aqueles que já estavam em campo de batalha, pela sua estatura, pela idade. E cada vez que chegava um dos filhos de Jessé, Deus dizia assim no coração de Samuel: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que o próprio pai diz assim: ó, acabou os filhos. E Samuel fala: viu, mas tem alguma coisa errada, porque Deus falou que não é nenhum desses. Aí o pai falou assim: bom, tem um, mas ele está lá no campo, ele mexe com ovelhas. Samuel diz: olha, eu não sei se é ele, mas enquanto ele não chegar, nós não iremos nos assentar. Para aquela família, Davi, ele era o patinho feio. Ele cuidava das ovelhas, ele fedia ou cheirava ovelha. Ele não tinha estrutura física, ou até mesmo a idade para estar num campo de batalha. E para surpresa de todos, quando Davi chega em casa, Deus fala a Samuel: esse é o rei. E aí a gente precisa imaginar, porque quando eu estava lendo o texto e meditando e ouvindo a respeito disso, a gente precisa se colocar dentro da nossa casa. Quantos aqui, de repente, tem 3 ou mais irmãos, assim, a sua família é um pouco grande e tal, ou você tem irmão? Vamos lá, todo mundo tem irmão? Quem não tem irmão, de repente não vai saber. Se você é filho único, vai ficar mais difícil. Mas você sabe, a gente sabe que dentro dos lares, das casas, há o comparativo, há aquele que se destaca mais, há o problema da inveja, dos ciúmes. E a gente às vezes olha num panorama de famílias e você fala assim: mas puxa vida, como é que dentro da mesma casa, um virou médico e o outro não conseguiu nem estudar? Você já percebeu? Você conhece famílias que são assim, que há uma disparidade muito grande entre os filhos, entre os irmãos.
e ouve isso. Agora vocês imaginam só, aqueles irmãos que estão preparados para a guerra, que são combatentes, que têm uma estrutura física de batalha, que de repente quando Samuel chega e o primogênito diz, opa, ele veio ungir o rei de Israel, ele cantaria a música do Roberto Carlos, esse cara sou eu. Mas não é. Mas não é. Porque Deus não olha e Deus não vê como a gente vê. Então eu imagino que houve uma frustração muito grande e uma revolta muito grande dos irmãos de Davi. Porque agora eles estão com um simples pastor de ovelha, um menino que vai ser o futuro rei de Israel dentro da casa deles. O tempo passou, Saul morreu, Davi é ungido rei de Israel. E há uma diferença, porque o trono agora, aqueles que conhecem um pouco da história da monarquia, depois que a gente está nesse pouquinho vivendo esse contexto, essa rainha que está hoje, a rainha Elizabeth, ela não estava na sequência dos reis. O seu tio abriu mão do reinado e o seu pai assumiu. E a partir disso ela entrou na linha do reinado da Inglaterra. Então todos os filhos dela, e aí já tem o Charles, tem o William, agora os olhos estão voltados para o filho do príncipe Williams. Mas a linha era de outro. Então você imagina os outros, se de repente o que era o rei, ele teve filhos, eu não sei ao certo se ele teve ou não, mas imagina só a convivência agora daqueles que poderiam ser e não são. Você imagina agora os irmãos de Davi conversando dentro de casa, perto da família, perto dos filhos. E aqui tem um cuidado muito grande para os pais e mães. Cuidado com o que você conversa perto dos seus filhos. Todo casal tem os momentos em que eles precisam conversar coisas que criança não pode estar perto. Às vezes é um comentário de alguém, às vezes é você pontuar algumas coisas de alguma pessoa, algum erro. E muito cuidado com aquilo que a gente fala perto das crianças, porque criança é sincera. Eu já contei a historinha aqui do menininho que o pastor chegou na casa dele e o menino ficou só assim olhando, aí o menino ia atrás do pastor e vinha e olhava assim atrás. E aí o pastor, incomodado, falou, viu, o que está acontecendo? Ele falou assim, não, é que eu queria ver a outra cara do senhor. Meu pai e minha mãe falou que o senhor tem duas caras, eu estou procurando a outra. Então, se eu chegar na casa de alguém e vier criança, aí vocês vão ver minha outra cara, viu? Vamos lá. Jonadab, ele é primo dos filhos de Davi. Jonadab tem acesso ao palácio. Jonadab tem acesso à vida, não apenas de Davi, mas dos filhos de Davi. E aí, olha só, eu lia esse texto e já de cara eu tinha uma raiva muito grande de Aminon. Porque o que o Aminon fez foi terrível. Foi terrível. Mas perceba que Aminon, ele tinha valores dentro dele. Aminon sabia que aquilo era errado. E o texto vai dizer, verso de número 2, final do 1 diz que Aminon apaixonou-se pela sua irmã. No 2 diz que a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão.
Afinal, Tamar era sua irmã, portanto, pelas leis era impossível de aproximar-se dela. Perceba que nasceu na carne de Aminon um desejo. Porém, um desejo impossível de acontecer. Aqui a gente olha para a nossa humanidade. Aqui está o Aminon Joézer, aqui está o Aminon Ederaldo, aqui está o Aminon Roberto, aqui está o Aminon Brandão. Que é a fragilidade do nosso coração, do nosso corpo, em desejar aquilo que não pode. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não especificamente esse tipo de desejo, mas desejos que não podem e não fazem parte daquilo que Deus quer para nós. E o desespero dele foi tão grande que ele começou a adoecer. Mas o texto vai nos mostrar que há um perigo e algo muito sério acontecendo dentro dessa casa. Porque Aminon não teve com quem repartir esse problema, esse desejo que está crescendo dentro do seu coração com ninguém. Olha só, ele não procurou o rei. Ele não procurou a sua mãe. Ele não procurou alguém que de repente viesse até ele e dissesse assim: Aminon, não pode. Viu? Toma cuidado, cara. Faz o seguinte, faz uma viagem. Fuja disso. Aminon, vamos fazer uma terapia. Vamos procurar um tratamento para isso. Vamos fazer 7 dias de oração. Olha, nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Você é o filho do rei. Você pode ter a mulher que você quiser, mas não a sua irmã. Isso não faz parte dos padrões do nosso povo. A primeira lição que eu tiro dentro desse texto, a nós pais, os nossos filhos têm liberdade de conversar sobre os segredos do coração deles conosco. Eu me recordo que eu levei uma surra uma vez. Aquilo me marcou muito, para você perceber como que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece nunca, né? Eu tinha 12, 13 anos de idade, e um amigo, né? Eu falando de amizade por causa disso, né? Um colega da escola distribuiu camisinha para todo mundo, para a moçadinha, para a rodinha lá. Eu nem sabia o que era uma camisinha. Eu nem sabia como que era aquilo. E aí, vocês lembram daquelas carteiras 3D da nossa época, que era um tigre, que você mexia assim e mudava o formato? Eu tinha uma carteira daquela, cheia de... Onde a gente foi jogar bola ali, os meninos trocam as figurinhas, né, do futebol ali e tal. Cheia daqueles cartãozinhos e tal. A carteira era desse tamanho. A bunda era grande que a carteira ficava lá atrás. E aí, eu cheguei da escola tal, e deixei minha carteira lá em cima. Irmãos, de repente meu pai veio com a cinta na mão e falou: senta aqui. Aí eu sentei e falei: ué, mas o que eu fiz agora, né? E aí, ele leu o Salmo de número 1. Vamos ler o Salmo. Bem-aventurado o homem. Esse texto é o mais vivo na minha memória, né? É por isso que eu tinha dificuldade com ele. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Aí, irmãos, ele pegou a camisinha e me mostrou. Mas ele me deu uma surra por causa daquela camisinha na minha carteira. E eu apanhei até sem saber por que servia a camisinha. Sabe o que aconteceu? Por causa daquela camisinha, eu fui querer saber por que a surra tinha sido tão grande. Que diabo tem nessa camisinha que me fez apanhar desse jeito, né?
E aí eu fui buscar conselhos que não eram bíblicos. E aí eu fui buscar conselhos que queimaram etapas da minha vida. E aí eu fui descobrir coisas que não agradavam ao Senhor e que eu não tinha aprendido dentro da minha casa. Mãe e pai de filhos adolescentes que estão já numa idade de entender as coisas. Nós precisamos conversar e ensinar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. Perceba que Jonadab viu que Aminon estava passando por alguma coisa. Aquele moço, eu não sei como que era Aminon, mas por ele ter emagrecido, ele era um moço forte, musculoso. E agora ele está emagrecendo. O seu pai não percebeu que ele estava emagrecendo. A sua mãe não percebeu que ele estava emagrecendo. Mas Jonadab percebeu. E Jonadab vai até ele e diz: o que está acontecendo? Você parece que está com algum problema? E nesse momento, Aminon encontrou alguém para ele abrir o coração. A segunda reflexão que eu faço nessa manhã é como tem sido o nosso olhar às pessoas que estão à nossa volta. Eu sei que nos dias atuais, a grande maioria dos pais, eles precisam trabalhar. A gente quer dar o melhor para os nossos filhos. E nesse desejo em fazer o melhor para os nossos filhos, nós estamos depositando aquilo que é de mais precioso, que são os nossos filhos, na mão de pessoas em que às vezes a gente nem conhece. Você sabe onde mora o professor do seu filho? Você já procurou saber como é a sua vida? Eu estou dizendo isso, queridos irmãos, porque, infelizmente, os nossos filhos passam mais tempo com pessoas que não fazem parte da nossa família ou do nosso cotidiano, do que com os próprios pais. E quando estão em casa, a gente tem hoje inúmeras desculpas para não dar a devida atenção. Fala se não é verdade. Que pai que gosta que o filho fica gritando, ou fica correndo dentro de casa e derruba as coisas e tal? A gente já dá um jeitinho de envolver a criança em alguma outra coisa, porque senão vai me atrapalhar, porque amanhã eu tenho que resolver isso, e aí eu levo toda a bagagem do serviço, das situações para dentro de casa, e aí a gente já não consegue perceber que o nosso filho está passando por alguma coisa. E é onde Satanás, porque Jonadab, esse moço recebe a mesma característica da serpente no Éden. Em nenhum outro lugar na Bíblia, a não ser nesses dois textos, nós vamos ouvir a palavra sagaz. A serpente era um animal sagaz. E o texto vai nos dizer, verso de número 3, Jonadab era muito sagaz. Sabe o que significa ser sagaz? Significa ser maligno, esperto, astuto, malandro. Jonadab ouviu a vida inteira dos seus pais ou dos seus tios dizendo: era para eu ser o rei de Israel. Ó quem está lá, ó, Davi. Olha os seus primos, eles fazem parte do reinado e vocês não são nada. E Jonadab, muito sagaz, se infiltrou dentro daquela família. E ele começa a descobrir os pontos fracos dessa família. Qual família que não tem erro aqui? Qual família que de repente surge um problema muito sério, uma brecha muito séria dentro da sua casa?
E Jonadab esperou o momento certo. Perceba que, olha o aconselhamento que ele dá para o seu primo. A minha pergunta é: quem são os seus conselheiros? Quem você tem parado para ouvir? Quem você tem parado para abrir o seu coração? Nós sabemos de muitos casos em que o próprio amigo, a amiga dentro de casa, aproveitou uma brecha e roubou o marido dela. E roubou o esposo da mulher. Porque estava ali, convivendo, sabendo as qualidades e os defeitos. Satanás, ele é sagaz porque ele não pode entrar no meu pensamento e no seu. Ele não sabe o que eu estou pensando agora. Mas ele é sagaz porque ele observa muito bem as minhas atitudes. Satanás observa o que eu estou olhando. Satanás observa o que eu estou fazendo quando o patrão não vê, a esposa não vê, o filho não vê. Ele está observando. E aí é onde ele entra com as suas artimanhas. Aí é quando ele entra com os dardos inflamados. Aí é quando ele começa a preparar a nossa queda. E o texto vai nos dizer que agora foi introduzido dentro dessa família um câncer, um veneno dessa casa. E Jonadab já sabia o que Davi ia fazer, o que esta família iria fazer. Perceba que ele dá o conselho. Foi interessante para Amnon, esclareceu uma dúvida que eu estava aqui. Então é possível que eu tenha minha irmã. É como se aquilo se tornasse algo possível para acontecer. Não é tão pecado assim. Já tiveram esse sentimento diante de alguma coisa que era muito sério e agora parece que já não é mais tão perigoso? Não é tão perigoso andar 130, 140. Poxa, eu fiz uma viagem de São Paulo aqui em 2h30 e não aconteceu nada. Então, deixa eu acelerar um pouquinho mais na retona. A lei não é tão... Acho que eles estão um pouco exagerados diante da lei. Nisso, a gente vai abrindo brechas e mais brechas. O conselho foi bom, alegrou o coração de Amnon. Perceba que Jonadab sabia que o rei só visitava os filhos quando estavam doentes. Jonadab disse para Amnon: olha, finge-te de doente. Finge-te, inventa que você está com um sério problema de saúde, que o rei vai vir aqui. O que aconteceu? O rei foi lá. Quando o rei chega, o que está acontecendo, meu filho? Pai, olha, estou muito legal, não. Mas eu estava aqui, sabe? Olha, acho que se Tamar fizesse aquele bolo, sabe aquele bolo, pai, que ela fazia quando era menorzinha? Então, se ela fizesse, eu pudesse bater um papo com ela, para você ver que Davi não visitava os filhos, o texto diz que Davi mandou avisar Tamar para vir fazer o bolo para o seu irmão. Davi queria livrar-se de um problema. E aqui há mais uma lição. Será que nós não estamos querendo livrar de alguns problemas que são sérios e a gente, para resolver logo isso, a gente passa a bola para outro? Como assim? Filho, você está doente, você tem um tanto de empregado teu aqui, por que você quer comer o bolo que a sua irmã faz? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer um médico aqui, ele vai te examinar, ele vai ver se você realmente está precisando aí tomar umas vitaminas, que eu estou vendo que você está meio magrinho mesmo, mas não precisa trazer tua irmã aqui não. Davi ouviu aquilo,
para se livrar, porque a cabeça de Davi estava no reinado. Será que tua cabeça não está demais no dia de amanhã? Será que os valores não estão se perdendo dentro da nossa casa? Por tanta coisa que acontece no nosso dia. Ah, mas fulano de tal, preciso resolver aquele problema. A gente dá muita risada da minha cunhada, né, Valéria? Uma vez Valéria é especialista em cuidar das pessoas. E aí, um dia nós tínhamos um casal de amigos, graças a Deus eles estão super bem. Foi um momento difícil, eles estavam no início do relacionamento. E aí, Valéria estava preocupada com eles e disse que ia lá aconselhar a moça. E só que ela estava cuidando de uma outra pessoa aqui no Brasil, que também estava num problema de casamento. Então ela foi na casa de uma para aconselhar essa moça. Quando ela chegou lá, ela viu um computador e ela falou assim: viu, você não me dá um minutinho aqui para eu só mandar uma mensagem para uma prima que está separando do marido? A moça falou: não, fica à vontade. Né? E aí deu 10 minutos, 15, 20, 1 hora, e dava dando o horário do culto. Aí a moça falou assim: Valéria, ó, está no horário do culto, eu vou para a igreja. Ah, tá, pode ir, depois eu encontro você lá na igreja. E aí ela foi, não aconselhou a moça e ficou resolvendo um problema que todo mundo olhava e falava: ó, aí não tem mais jeito. É como se tivesse dado pérolas aos porcos. Poderia estar gastando para cuidar de si. Quantas vezes a gente olha para a saúde do outro e a gente não olha para a nossa saúde? Você olha para os problemas dos outros, mas você não olha para os seus problemas, para aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. A gente prepara a melhor comida para o visitante que vem. Sabia que os pratos, as taças, aquilo que o esposo ou você comprou é para vocês e não para quem vem de fora? Porque às vezes a gente coloca a coisa boa para os outros. Você já percebeu isso? Vou fazer um jantar de casa. Ah, então pega aquelas taças que a gente comprou há 10 anos atrás, que ganhou no casamento e nunca usou. Ei, você vai dar para um que não está no dia a dia. Queridos irmãos, hoje é dia de você fazer um almoço e usar o que tem de melhor para a sua família, porque é o bem mais precioso que você tem dentro da sua casa. É você, são os seus filhos, é o seu esposo, é a sua esposa. E Davi agora, então, para se livrar daquilo, ele passa a bola para frente. Vem essa ingênua moça, obediente ao seu pai, e ela cai nessa cilada maligna. E como a gente vê a história, essa família se espedaçou. Para você perceber que Davi foi um péssimo pai, ele não foi nem lá dar uma sova em Absalão. Diz que ele fez um escândalo em casa, ele ficou bravo, em Aminon, perdão, ele gritou, mas ele não foi resolver o problema da sua família. Jonadab está por ali. Jonadab está escutando tudo o que está acontecendo. Ele tem acesso à casa do rei. A minha próxima pergunta é: quem tem tido acesso à sua casa? Quem é a pessoa que de vez em quando passa lá? E aí, Marcos, como é que tá? Ih, rapaz, olha, hoje eu dei um fecha com a Gisele aqui, que daqui a pouco a Gisele liga: ai, amor, me desculpa, bebê. É fofo. Fofa. Gisele e Marcos já se consertaram, mas o amigo que ouviu do Marcos dizendo, já liga para outro e fala: viu, você ficou sabendo que o Marcos quebrou o pau com a Gisele? Quem são as pessoas que estão à sua volta, que sabem os segredos do seu coração? Eu posso te dizer que é muita gente com o espírito de Jonadab andando e cirandando diariamente à nossa volta.
buscando as nossas brechas, buscando aquilo que a gente fala. Eu estava até preocupado em transmitir essa mensagem, porque hoje em dia tudo pode ser usado contra a gente. A gente tem que medir o que a gente fala. O politicamente correto hoje, ele deseja amordaçar a verdade. Eu conheço pessoas que se tornaram fruto do ambiente. E quando eu digo isso, eu estou colocando que uma criança, ela, pelo pecado natural do homem, ela comete pequenos furtos. Sabia que criança comete pequenos furtos? E os pais sabem disso? Filho, de quem que é essa borracha aqui? É do meu amiguinho. Ele sabe que você pegou? Não. Se a gente não corrigir aquela criança, como que ela vai crescer achando que pode pegar aquilo que não é dela? Qual que é a diferença de um roubo de um ladrão aí? Tem alguma diferença? Aquilo ali só pode ir crescendo, porque ela está acostumada a fazer aquilo. Então, nós precisamos estar atentos, queridos irmãos, nessa manhã, porque pequenos erros, pequenas brechas, podem fazer com que Jonadabes sejam introduzidos na nossa vida. Jonadab sabe que Tamar está na casa de Absalão. Jonadab sabe que Absalão vai vingar aquilo. E Jonadab só está de camarote esperando aquilo que vai acontecer. 2 anos se passam. 2 anos Davi não resolveu, foi nada. Mas dentro do coração de Absalão, o ódio cresce diariamente. Cuidado com aquilo que você deixa crescer dentro do coração. Cuidado com pequeninas faltas de perdão. Isso pode virar um câncer. Isso pode virar raiva. Isso pode virar ódio. E isso pode virar coisas terríveis. Há exemplos terríveis que aconteceram. Uma certa vez o Dr. Marcos pregando contou experiências da nossa região que marcaram famílias, que destruíram famílias por conta de palavras, por conta de atitudes, por conta de agir sem pensar, por aconselhamentos errados, por brechas que foram abertas dentro da família, dentro do coração. Passam-se 2 anos, Absalão chega o momento de vingar-se. Junta os pastores, vamos tosquear as ovelhas, vamos dar uma grande festa, convida o rei. Mais uma vez o rei está ausente. Ah, filho, vai ser muito pesar para vocês. Faz só vocês aí, está tudo bem, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Ô pai, mas manda Aminon também. Davi se lembrou. Não, mas não, por favor, já passou, pai. Ixi, deixa para lá. Coisa do passado, está resolvido. Mais uma pergunta. Você resolveu tudo lá atrás? Não estou falando para você ressuscitar coisas que estão mortas, para que sejam monstros na sua vida, não. Eu estou dizendo para resolver. Para chegar e dizer, está resolvido. Desse mal eu não sofro mais. Eu posso encontrar a pessoa na minha frente, tudo bem, machucou, feriu, mas eu não vou levar essa pessoa para minha casa todas as noites. Eu não vou mais sofrer com essa situação. Nessa manhã, em nome de Jesus, vamos resolver aquilo que Satanás ainda tenta atormentar o teu coração, trazer tristeza para a sua alma. E aí todos sabem, Absalão dá ordem aos seus empregados, dizendo, olha, dá bastante bebida para ele. Quando o coração dele estiver alegre, vai lá e mata. Os funcionários, mas senhor, não, a responsabilidade é minha. É como se eu estivesse matando esse meu irmão aí. E assim acontece. A segunda parte do texto, não vai dar tempo da gente ler tudo,
mas eu queria que você fizesse na sua casa. Diz que quando Absalão manda matar Aminon, há uma correria dos irmãos. Imagina só, você está numa festa e de repente vem um e mata um dos filhos do rei, fugiu os filhos. E você sabe que as notícias correm, e notícia ruim chega logo, e notícia ruim também chega com mais coisa que não tem, não é verdade? Fofoca é isso. Fofoca é um câncer dentro da sociedade, porque a gente coloca num acidente, a gente mata a gente num acidente que não morreu, a gente alaga a casa que não foi alagada, a gente faz um monte de coisa numa fofoca. E a notícia que chegou para o rei é que todos os filhos haviam morrido. Todos os filhos haviam morrido. Aí, o rei rasgou as suas roupas. Olha só, verso de número 30. Estando eles ainda a caminho, os filhos. Este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum sobreviveu à sua ira. O rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, do mesmo modo os seus anciãos, oficiais e tal. Verso 32, quem que está aí? Mas, fala comigo o nome dele. Vamos falar mais forte? Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu. A minha versão diz, esclareceu o ocorrido. Mas espera aí. Como é que chegou uma informação que morreu todo mundo e Jonadab esclarece o que aconteceu? Não acredite, meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se da morte desde o dia em que Aminon ultrajou a sua irmã Tamar. Perceba que nesses 2 anos, Jonadab chegou na casa de Absalão. E aí, meu primo, como é que você está? Se eu pegar Aminon, eu vou matar ele. Isso aí, hein? Não pode ficar barato isso, não. Aminon estava na casa do rei, aguardando o desfecho daquilo que ele havia plantado nesta família. A gente tem uma boa ideia do que tem acontecido em muitos lares. A gente tem um pouco de ideia agora porque que tem muitos filhos que não conversam com os pais. Eu compartilhei esse fato domingo passado, de saber de uma mulher que está com câncer, e a sua filha já faz 10 anos, mora em Lençóis, que não quer ver a mãe, não quer falar com a mãe. E eu disse que se Jesus não curar e eu for nesse velório e eu ver essa moça chorando, eu dou uma surra nela. Eu quebro ela na cintada. Porque há muitos choros em velórios de remorso. De gente que não teve vergonha na cara de resolver os problemas. De permitir que o perdão, queridos, uma das coisas mais lindas, mais libertadoras para o ser humano se chama perdão. Por isso que Satanás coloca tanta amargura, tanta barreira para você não perdoar. Ele coloca orgulho dentro da gente, ele coloca todos os motivos, ele nos convence a não perdoar. Jonadab frequentava a casa de Absalão, e ele semeou ainda mais orgulho no coração desse moço, para não perdoar, para não resolver essa situação. Ele ficou assistindo de camarote o resultado. Perceba que ele tinha tudo na ponta da língua.
Absalão prometeu vingar-se da morte do acontecido com a sua irmã. Olha o que ele disse para o rei. Olha o que Jonadab disse para Davi, verso 33. Agora, pois, Senhor rei, não fiques com o coração pesaroso, pensando da morte de todos os filhos. Não é verdade, só Aminon está morto. Espera aí, que conselho é esse? O meu filho está morto e vem alguém dizer assim, olha, poderia ter sido pior, né? Tivesse matado todo mundo, matou só um. E a gente percebe aquilo que o salmista vai dizendo, que um abismo vai chamando outro abismo. Pecados não tratados vão chamando outros pecados. Perdão não tratado vai chamando outras situações de orgulho, de prepotência, de altivez, daquilo que nós achamos que é melhor para nós. Queridos, nessa manhã eu queria dizer para vocês que há um amigo verdadeiro, e esse amigo, que é o nosso Pai, ele também nos permite o chamar de amigo. Esse é um amigo que nos ouve e nos entende e quer o melhor para nós. E se nós buscarmos esse amigo, esse próprio amigo vai se encarregar de colocar os verdadeiros amigos aqui na terra. Na minha adolescência eu achava que os meus melhores amigos eram aqueles que passavam cola para mim, eram aqueles que faziam o trabalho para mim, eram aqueles que me incentivavam a matar a aula. Mas os meus melhores amigos eram aqueles que diziam assim, não faça isso. Essa cola você está enganando a você mesmo, você não aprendeu nada. Se você estudar, você vai conseguir passar. Os verdadeiros amigos não são aqueles que batem nas minhas costas quando eu faço algo errado e diz assim, todo mundo está fazendo. O verdadeiro amigo é aquele que aponta o dedo para a gente e fala, não vai por esse caminho. Eu prego nessa manhã para homens, mulheres, jovens e adolescentes que constantemente estão envoltos por amigos. Mas eu quero te alertar nessa manhã, com temor e tremor no meu coração. Há muitos amigos que são Jonadabes, que estão a serviço de Satanás dentro das nossas casas. Pessoas que não conseguem compactuar com a nossa alegria. Pessoas que não conseguem se alegrar com aqueles que se alegram. Pessoas que não suportam ver Deus abençoando a sua vida, não porque você é melhor ou pior do que ninguém. E nessa manhã, eu faço a seguinte reflexão. Cuidado com as amizades. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar. Senhores, tira de mim todo o espírito de Jonadab. Mata o Jonadab que existe dentro do Joézer. O Jonadab é esse filho de Satanás que deseja ter aquilo que não é momento para ter. Esse Jonadab é esse sentimento sagaz de levar vantagem em alguma situação. Esse Jonadab é aquele que aguarda o erro do outro para poder se vangloriar ou tirar vantagem daquilo. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor sonde o meu coração, a minha alma, e se porventura há algum resquício de Jonadab dentro de mim, que nessa manhã seja expulso em nome de Jesus.
Pai, faça isso na vida comunitária dessa igreja. Nós temos pessoas de todas as faixas sociais, econômicas, culturais aqui dentro, de criações diferentes, de trabalhos diferentes. E nós, Pai, nessa manhã suplicamos que o Senhor arranque do cerne dessa igreja todo o espírito de Jonadab de nós, ó Pai. Lava essa igreja com o teu precioso sangue, Senhor. Eu oro por cada família aqui representada, por cada pai, por cada mãe, por cada filho. E nós te pedimos, por favor, Pai, arranque os amigos Jonadabes de dentro das nossas casas, Pai. Tire as pessoas que estão esperando algum erro nosso para plantarem uma semente, um veneno dentro das nossas casas, dentro dos nossos casamentos, dentro dos relacionamentos de pais com filhos. Eu te peço, por favor, nessa manhã, Senhor, cuide da nossa família, cuide dos nossos filhos, ó Pai. Senhor, nós estamos repreendendo nessa hora todo o espírito de homossexualismo da vida do teu povo, das crianças nessa hora, Senhor. Eu sei, Pai, eu sei porque eu convivo e eu tenho pessoas que eu amo, mas que estão cegas, estão distantes de Ti, não compreenderam ainda o amor do Senhor e estão vivendo na prática deste pecado. E quantas vezes, Pai, eles têm sido a referência dos nossos filhos. Essas pessoas têm trazido um outro lado da vida, dizendo que aquilo é normal. Arranque esses Jonadabes, ó Pai, da vida dos nossos filhos. Não permita, Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa sensibilidade. Ah, Senhor, que nessa segunda-feira os pais se levantem, os pais possam ir até o encontro dos filhos, os pais possam vasculhar os celulares, os pais possam vasculhar as agendas. Ah, nós podemos fazer isso sim. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos não nasceram para serem escravos de Satanás. E com a autoridade e poder dos céus, ó Deus, abre os olhos dos pais nessa manhã, Senhor. Se porventura há algum filho que está sendo influenciado por algum traficante, por algum marginal, por alguém sagaz, nós estamos nessa hora repreendendo em nome de Jesus, Pai. Bata em retirada dos nossos lares todos os espíritos de Jonadab, Senhor. E traga, Senhor, para nós pessoas de Deus, homens e mulheres, jovens de Deus, pessoas que têm um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro nessa manhã, certo de que o Senhor falou conosco. Amém e amém.